Começou, seja muito bem-vindo ao nosso SempreCast, mais uma edição aqui com convidados ilustres para complementar essa mesa e trazer conteúdos relevantes para você, empresário. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: você ainda gere a sua empresa somente através de planilhas? Então, cuidado, porque é sobre isso que nós vamos falar. E para trazer aqui nossos convidados, nós temos Emerson Castro, né, sócio fundador da Sempre Tecnologia, um grande empresário e também, né, diretor. Fala um pouquinho pra gente, Emerson, sobre você, sobre a sua história, sobre a Sempre aí. Maravilha! Fala, povo de Deus, feliz demais de estar em mais um SempreCast, o podcast da Sempre Tecnologia. O pessoal já me conhece, mas eu gosto de reforçar que, naturalmente, eu sou vendedor. Juliano, que também está aqui, é vendedor, não, Juliano? Sim. Então, a gente gosta de ser vendedor, a gente é da área comercial. Estou como diretor de negócios da Sempre. Não sou garoto de programa. Gosto de Deixa isso reforçar sempre claro, isso. né? Sou aqui sócio da Sempre Tecnologia, mas a minha formação não é da área de tecnologia. Eu sou administrador por formação, pós-graduado em gestão empresarial, pós-graduado também em gestão de pessoas, né, conhecimentos básicos aí de marketing, mas estamos juntos e muito feliz e vamos fazer aqui um podcast de sucesso. Maravilhoso. E para complementar a mesa, meu querido Juliano Motinha, gestor de sistemas da Sempre Tecnologia. Gil, se apresenta para o pessoal, traz um pouquinho quem é o Gil aqui. É isso aí, galera. Eu sou o Juliano Motinha. Eu tenho uma vasta experiência aí nesse segmento, né, da área comercial. Trabalhei aí mais de 20 anos, né, vim do varejo, como diz o Emerson, sou vendedor, né, de corpo, alma e coração. E na Sempre Tecnologia eu já estou há 8 anos, né, e atuo hoje como gerente comercial de sistemas integrados. Maravilha. E é isso. Maravilha. A mesa está bem formada. Está bem formada. Pessoal, hoje as empresas elas não quebram por falta de vendas, e sim porque elas pedem o controle empresarial e a maioria das vezes acontece por conta de planilhas, não é isso? O que vocês acham um pouquinho desse contexto, já iniciando, colocando aqui na mesa, esse cenário das planilhas hoje nas empresas, né, é algo que muitas vezes a gente tem um olhar que pode ser evoluído, né? Queria que vocês falassem um pouquinho para mim, pode ser começar pelo Emerson aqui um pouquinho. Emerson, qual o seu olhar através disso? O que as planilhas ajudam, contribuem ou atrapalham ali, né, no cenário empresarial? O desafio é o seguinte: a empresa, na medida que ela vai crescendo, ela tem que ter uma robustez de gestão muito maior. E o processo, o desafio, né, da planilha, ela limita. Porque o problema maior nesse processo da limitação da planilha é que não tem nada dentro da empresa que é integrado. Tá certo? Faz sentido. Então, tudo é controlado de forma separada, em diferentes Excel ou abas. E isso é muito perigoso porque não tem segurança nenhuma. Então, hoje a gente está num outro universo de modernidade e com operações muito mais acessíveis, que não vale a pena o empresário, o pequeno empresário, né, com certeza que está começar uma empresa ou ter uma empresa com gestão via planilhas. Imagina uma grande empresa, né? Mas a empresa hoje, grande, organizada, uma média empresa, ela não, com certeza, ela cresceu porque saiu da planilha. Ela prosperou porque saiu desse modelo da planilha. E é essa que é a expectativa. Então é um risco, né? Algo bem arriscado ali. Totalmente, porque limita o teu crescimento como empresa. Essa é a visão, entendeu? Eu acho que o ponto-chave também é muito isso, né? Eu, às vezes, começo ali com planilhas, mas isso não acompanha o crescimento. É a hora que o bicho pega, né? Que Isso o crescimento vem e agora eu preciso organizar a casa, né? Vai muito nesse olhar também. E aí, Gil, e você? O que é que você pensa um pouquinho sobre isso, nessa questão de gestão com planilhas, né, hoje em dia? Então, é como o Emerson falou, né? Eu acredito que assim, no começo a planilha parece que tá te dando aquele controle, tá te dando aquela gestão, e na verdade ela tá atrasando todo o processo. Né? Então, hoje, por exemplo, a pessoa responsável pela planilha, ela fica presa, ela fica trancada àquela planilha. Então, tem que ter a pessoa para alimentar a planilha, tem que ter a pessoa para conferir,
né? Cruzar dados, né? E no final perde o controle mesmo. É como o Emerson falou, uma empresa que ela está crescendo, ela tem que ter um sistema que vai substituir essa planilha. Né? Então, assim, hoje eu acredito que seja um dos maiores riscos. Tem muitos empresários que são expert em Excel, né? Mas assim, fica sujeito a erro, né? Pode causar uma pane também no equipamento e ele perder essa planilha. Né? Hoje em dia muita gente usa Drive, joga na nuvem, mas você sempre vai estar preso naquele documento. Né? Várias abas, várias planilhas e acaba perdendo o controle mesmo. Descontrole total. Mas, o Gil e Leonardo, acho que a palavra-chave, né, quando você tem uma empresa gerida por planilha, é a falta de integração. Faz sentido. A gente fala muito na Sempre, né, na área comercial, que hoje tem muitos empresários, pequenos empresários. Né? Eu digo para você que hoje uma média e uma grande empresa, ela tem zero condições de fazer a gestão da empresa dela através de planilhas. Tá certo? Porque trava, ela chega no momento que trava. Mas a palavra-chave aqui que a gente tem batido muito, né, do ano passado para cá, é esse processo de integração. Você não consegue na planilha. Então a gente tem aquele discurso lá, você tem que emitir a nota fiscal eletrônica num sistema, provavelmente no sistema do governo, que é o gratuito, mas não vai te oferecer o apoio necessário, a limitação. Aí você também tem ali, vai gerar uma cobrança, seja um boleto ou um Pix. Isso é através do banco, ou seja, é um outro ambiente, um outro controle, uma outra planilha, dependendo da situação, tá certo? E é loucura, porque você baixa lá o extrato, joga para o Excel, loucura total. E aí, o financeiro da empresa, ele faz lá no Excel da vida, que na sua maioria faz. E a gente pode se surpreender no Brasil, porque o Brasil ainda tem controles através do papel. A gente está falando de planilha aqui. Planilha e papel. O caderninho, o famoso caderninho, né? Tem muito, por incrível que pareça, né? Porque a gente está numa era digital, mas tem muita gente ainda presa ao papel. Mas o ponto-chave é que, quando eu falo desses 3 ambientes que eu dei o exemplo aqui, o processo da planilha ele é impossível. Então a gente tem integração. Aí vem um conceito de RP. Que é justamente sistemas integrados. Eu vou integrar a emissão, né, de documento fiscal, nota eletrônica, controle de estoque financeiro, né, todo o processo de cobrança com o banco. Então a gente tem batido muito nessa tecla. Evoluiu muito esse processo da gestão de forma integrada, principalmente com a reforma tributária. Né, o governo hoje, cada vez mais, ele vai querer te controlar e você vai ter que ter esse controle absoluto, porque senão você vai pagar mais impostos. E aí o sistema de gestão dentro da sua empresa, para você que está começando ou para você que está crescendo e precisa crescer, você tem que ter um sistema de gestão para fazer esse processo de alavancagem. Né? Até porque o nosso propósito aqui é justamente impulsionar as empresas. Para gerar prosperidade. Então, a gente acredita fielmente nisso. A gente tem uma base de milhares de clientes que começaram pequeno e cresceram com a parte de sistema, e esse é o caminho da prosperidade, né, do sucesso. Dando um passo um pouco atrás ali, qual o impacto que vocês acham que é gerado ali por controle com planilhas, né? Porque a gente está falando agora de sistemas customizáveis, né? Estamos falando de sistemas integrados ali com banco, com tudo. Mas aquele cliente, por exemplo, ali, que ainda está apegado à planilha, aquele empresário está apegado à planilha, qual o impacto hoje na empresa dele quando a gente analisa o cenário, cresci, mas ainda estou apegado à planilha, ainda estou trabalhando tudo com planilha, né? O que pode gerar de impacto nisso? Então, Léo, eu vejo assim, que é justamente o que o Emerson falou, são controles paralelos que resultam na falta de controle. Entendeu? Ele vai tentando controlar de alguma forma, né? Exato, e acaba se descontrolando. Não tem como. Hoje o empresário que trabalha, por exemplo, na venda de produto, vou dar um exemplo aqui básico. O cara tem lá a lista de produto dele. Ele vai vender um determinado produto. Imagina como é que ele vai fazer isso para controlar a quantidade em estoque. Então, por exemplo, acontece de fazer vendas e não ter o produto em estoque. Então, assim, impacta realmente no dia a dia ali da empresa, entendeu? Então, hoje é complicado. Então, o que acontece?
igual como o Enzo falou, hoje o sistema ele traz tudo isso numa única plataforma. Show. Então você tem o controle financeiro, você tem o controle de estoque, você tem ali toda a parte de faturamento, né, de emissão de documentos fiscais, né, você tem a parte de cadastro de produto. Então você consegue, por exemplo, antes de fazer a venda, você consegue ver, o sistema te avisa se está no estoque mínimo, se aquele produto acabou. Então, olha assim, isso, né? E na planilha... facilita muito, né? E tudo integrado. Então, por exemplo, você efetuou uma venda, você fez um faturamento, ele já deu baixa automática no estoque, ele já alimentou o financeiro, né? Então, trazer isso dentro de um sistema de gestão, tudo numa única plataforma, né? Um sistema que é totalmente em nuvem. Você vai acessar ele de qualquer lugar que você tiver. Então, assim, isso vai trazer um controle bem maior para o empresário. Tem um ponto de atenção aqui, né? Planilha, geralmente, é o empresário que controla. Só ele que tem um controle daquilo ali. Opa. A plataforma web, essa segurança nas nuvens, e aí a gente está hoje com a AWS, um dos melhores data centers do mundo, se não o melhor do mundo, para gerar essa segurança e acesso, é determinante, né? Isso faz muita diferença. Mas imagina o seguinte, imagina uma pequena empresa que tem 3 pessoas, igual a gente está nesse cenário aqui. São responsabilidades diferentes. Eu sou da área comercial, você é do financeiro, né? E vamos imaginar que você controla o estoque. Através de um sistema integrado, um ERP, você tem controle absoluto de todos os acessos. Então não é qualquer um que vai acessar. Vai ter uma senha para você, que vai gerar a segurança necessária, para você também. E tem todos os logins de acesso ali para ter segurança. Individualizados ali, né? Eu sei quem acessou, eu sei quem... No último Sempricast, a gente bateu muito na tecla da segurança, de acesso, né? De dados. Ou seja, para mim é totalmente aceitável uma empresa que está começando, ela começar por planilha. Apesar que hoje é tão acessível um sistema na Sempre, com tecnologia, certeza. fazendo um merchan, né? A gente tem, somos vendedores. Nós temos lá o Sempre Lite, que é um ERP, né, que a gente faz uma campanha de marketing voltada para o seu primeiro ERP, para o seu primeiro sistema de gestão, que é muito acessível. Então o cara vai investir ali R$200 na média, ou menos disso, ou pouco mais, com uma plataforma totalmente integrada que vai resolver todas essas questões para ele, no processo de segurança e integração. A integração a gente está falando aqui, o Gil falou, deu exemplo, eu vendi, baixou no estoque, foi para o financeiro, gerou cobrança, pessoas diferentes trabalhando, né, em diferentes ambientes, isso facilita muito a operação. Hoje, com inteligência artificial, esse futuro vai ficar muito mais forte, vai dar muita velocidade. A gente está falando de integração interna. Só que hoje, Gil, é muito importante estar integrado com outros ambientes. Por exemplo, com banco, para facilitar. Por exemplo, com a contabilidade, para evitar o retrabalho, entendeu? Da operação contábil, que não pode ter erro. Né? Então, uma integração vai facilitar e evitar qualquer tipo de digitação errada. O Excel está totalmente vulnerável, entendeu? A planilha não gera segurança nesse aspecto. Por isso a importância de ter um sistema integrado, um ERP, para que a empresa, né, vá para a alavancagem aí, o impulsionamento do crescimento. Legal, você falou um ponto interessante aí. Como que funciona essa questão do sistema junto com a contabilidade? Como é que é essa parceria ali, né? Como é que funciona isso? Hoje, quer colaborar, Gil? Fica à vontade. Eu ia falar aqui, eu tô doido para falar. Fica à vontade. Então, o que acontece? Hoje, né, o nosso sistema, além da gente ser especialista na parte de tributação, né, com essa nova regra tributária, os nossos sistemas já tem toda a parte de exportação contábil. Uau! Então, através de um botão ali, um clique, você já consegue exportar todos os documentos fiscais, mandar tudo diretamente para a contabilidade. Muito parecido com planilha. Pode né? até pedir desconto para o contador, hein? Só Brincadeira, brincadeira. Então, assim, hoje essa parte fica bem mais, digamos assim, mais controlada dentro do sistema, né? A parte fiscal mesmo, né? Então, com essa integração diretamente com a contabilidade, como você falou,
ajuda bastante. A gente tem falado muito lá na Sempre, Léo, da importância desse tripé sustentável para uma relação tributária onde que o governo sempre vai estar de olho, tá certo? Ter o seu sistema de gestão, que não pode ser uma planilha, ele tem que estar falando a mesma coisa com o sistema contábil. Por isso essa integração. Legal. Né? Que seja arquivos de para ou coisa parecida ou 100% integrado. Tá ok? Eu estou falando de sistema de gestão, estou falando de a parte do sistema contábil, que é muito diferente. É o sistema contábil que vai levar todas as informações, né, por competência para a Receita Federal, onde que vai se gerar o imposto. Então, o sistema contábil ele é o direcionador para a Receita Federal, para o governo, para a prestação de contas. Tá ok? Uma coisa é a tua gestão empresarial dentro da tua empresa com o sistema. O sistema contábil não, ele tem uma regra que isso tem que ser levado até a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda, etc. E o tripé, o final aqui, é o banco. Essa relação. Então, né, hoje o empresário, seja o pequeno, pensando na reforma tributária, inclusive para pagar menos imposto, ele tem que ter um sistema integrado com o sistema contábil e com o banco, porque no final do dia o governo vai olhar como que está a tua movimentação bancária. Então, só um corte rapidinho. Você que ainda trabalha com planilhas, anota aí esse tripé, que o próximo passo da evolução da sua empresa vai ser adquirir o sistema e seguir com os 2 passos seguintes. Isso aí. E esse seu sistema ele tem que estar integrado com o banco, porque tem que ser 100%, não pode ser diferente. Então, poxa, você declarou um faturamento de 100 mil reais, mas a tua movimentação no banco foi de 1 milhão. Tá errado. Opa, tem alguma coisa errada. E o governo vai estar olhando isso sempre. E o cenário mudou muito, porque no passado se sonegava através do dinheiro, do papel moeda. Hoje, com o Pix, né, através ali do CNPJ, do CPF, esse jogo, esse game mudou. E eu gosto muito dessa realidade, porque a empresa sempre é uma empresa séria. Tá certo? A gente não sonega, só que a gente paga muito caro por isso. Por isso. Tá certo? E aí o mercado da informalidade dos sonegadores ele fica mais competitivo. Porque se ele deixa de pagar imposto, tá certo? Ele pode oferecer um preço mais competitivo. E ajustando o cenário para todos, fica justo todos Se competirem tem da mesma linha, equilíbrio, né? vai prevalecer o que você está entregando de valor. Qualidade. Não porque você está sonegando. Então, esse é o futuro, né? Qualquer próximo governante, esse é o futuro, né? E uma realidade do Brasil. Então, a gente tem isso muito integrado. Você nunca vai ter isso numa planilha de Excel, tá certo? Por mais que ela seja avançada. Eu até brinco, não sei se você lembra dessa piada. Você sabe o que é o SAP, que é um sistema top, uma multinacional, SAP. Aí é TOTUS, Oracle, altos sistema. Só que o SAP que eu falo, pô, você usa o SAP? Aí o cara, SAP? Aí é Sistema Avançado de Planilha, entendeu? SAP. Você usa SAP? É hora de mudar. Outro acrônimo, entendeu? Aí que a gente gosta de acrônimo na Sempre. Então tem o SAP que o cara não é ideal. Por mais que seja avançado, cara, nada nunca substitui, né? O sistema integrado, um RP que vai te proporcionar isso. Ficar preso em sofisma, em paradigmas mesmo, né? Da evolução. Eu vejo muitas empresas hoje que estão presas justamente a isso. Aquela síndrome Gabriela, né? Não, assim sempre deu certo, eu vou seguir assim, né? E o futuro, só Deus sabe o que pode acontecer com a empresa. A gente já sabe o que acontece, né? Mas quem não avança, não segue ali a linha da evolução em si, né? O Juliano pode falar um pouco sobre isso, mas o que acontece? O que é a realidade do empresário no dia a dia, né? E ele usa muito Excel. E aqui eu não vou ser hipócrita de falar que não tem empresário que tem sistema e tem algum tipo de controle. O que é normal. Que é normal, porque o cara quer um controle em paralelo. Mas, porém, todavia, né, Juliano, se o cara tem um sistema de gestão da Sempre e ele precisa de algum tipo de relatório, algum tipo de planilha específica de controle, o nosso sistema é possível customizar. Como funciona isso? Então, hoje, todos os sistemas que a gente trabalha na Sempre, né, a gente tem desenvolvimento próprio.
né? E a gente customiza de acordo com a necessidade do cliente, né? Então a gente sonda ali qual é a real necessidade do cliente, se ele de repente precisa de uma planilha específica. Hoje todos os nossos sistemas já têm vários tipos de relatório, onde você consegue tirar N modelos de relatório, tanto de faturamento, estoque, financeiro, né? Mas mesmo assim, se ele precisar de um relatório específico, a gente customiza isso para ele. Legal. Então a gente levanta todos os dados, levanta a necessidade e apresenta para ele, né, o orçamento ali daquela customização. Orçamento ou investimento? É, o investimento, né, que ele vai ter para customizar aquilo ali, né? Então, até porque hoje vocês tratam muito em questão de O senhor é o gerente de marketing, né? consultoria. Então é nós, né? Nós. Olha eu me colocando na posição aqui de O cara incorporou o apresentador. de apresentador aqui. Sendo que nós estamos no dia a dia juntos, né? Esqueceu que era gerente de marketing, pô. Incorporei aqui, mas nós, né, sempre seguimos a linha de consultoria, né? A gente leva isso muito a sério lá na Sempre. Exato. Então, esse olhar também de consultor é muito importante na hora que nem você está falando, de analisar qual o melhor sistema, o melhor cenário ali para o cliente, até para poder pegar hoje o que ele usa de necessidade na planilha e trazer isso ali para o sistema, né? Com certeza. Quando você traz de customização, entre outras coisas. Com certeza. Hoje a gente faz esse acompanhamento desde o início até o fim da jornada do cliente. Então a gente tem a real, assim, a gente vai na dor mesmo ali, qual que é a dificuldade que ele tem, quais são os modelos de planilha que ele usa. E até mesmo nesse bate-papo inicial, né, que a gente chama da sondagem mesmo ali, né, da dor do cliente, a gente já mostra para ele quais são os ganhos que ele vai ter utilizando nossas soluções. Então, por exemplo, ele vai enxergar que aquela planilha está ultrapassada. E aí ele vai ver o tanto que o sistema vai agregar para ele. E tem um ponto também, desculpa aí, mas rapidinho, mas tem um outro olhar do consultor também que eu acho que é bem legal, que é enxergar aquilo que ele ainda não vê ou não viu, né? Perfeito. Então, muitas vezes ele acha que aquilo ali tá perfeito, sendo que quando você senta com ele, analisa o cenário, opa, mas isso aqui tem várias possibilidades e tem outras coisas que ele ainda não viu e a gente consegue levantar isso. Né? Não, exato. A gente tem toda essa parte mesmo de consultoria, né? Então, assim, de repente, como a gente atende vários segmentos, de repente ele está trabalhando de uma forma onde a gente já enxergou em outras empresas, né, que são cases de sucesso da Sempre, e a gente mostrar para ele, ó, a gente tem esse caminho aqui, você não acha que é melhor? Então tem essa consultoria. Hoje legal. A Sempre age como um parceiro estratégico do empresário. Então a gente leva toda essa parte de consultoria, esse acompanhamento, né, para fazer ele vir para o nosso sistema e acabar com as planilhas e os problemas do dia a dia dele. Para agregar, na verdade, aí existe um trabalho fortíssimo da área comercial, que o comercial está focado em entender a dor do cliente, quais são os problemas da tua operação no dia a dia, para entregar a melhor solução. Além disso, ainda tem a nossa parte do sucesso do cliente, que é o processo de implantação, que também colabora nessa consultoria, né, com os analistas de implantação. Então, tem toda uma estrutura para apoiar esse empresário para que, de fato, a gente cumpra o nosso propósito de impulsionar as empresas e gerar essa prosperidade. Uma outra perspectiva também está com a nossa missão. Né? A gente bate nessa tecla. Cara, nós estamos aqui, a nossa missão, a missão da Sempre, é facilitar a vida dos nossos clientes, dos nossos parceiros, por exemplo, os contadores, com essas soluções integradas através de soluções em tecnologia. Ou seja, é trazer a tecnologia para facilitar. A gente não está aqui para atrapalhar. Essa é a pegada. Nesse processo de sondagem, naturalmente, vêm as oportunidades de customizar alguma coisa. É numa sondagem, é numa consultoria que a gente entende e o cara já pode ali customizar alguma coisa dentro do sistema. Tá certo? Isso é muito comum. E muitas das vezes o cara está preso à planilha porque ele está tão acostumado com aquilo ali. É uma zona de conforto que quando vai para a área comercial fala assim, cara, eu já vou te entregar isso pronto. Né? Alguém vai dar um input lá que vai estar
já, por exemplo, no teu fluxo de caixa, no teu financeiro, contas a pagar, a receber, vai gerar trocentos relatórios que você precisa. Fazer uma gestão melhor com os dados ali. Você vai ter ali demonstrativo de resultado, ou seja, vai facilitar em muito a tua operação. Mas, porém, todavia, também pode ter algum tipo de relatório muito específico. Um controle de estoque que ele faz, por exemplo, através do Excel, através de uma planilha, que a gente pode customizar. Então, isso vai lá para a nossa área de desenvolvimento, reforçando, né, o que o Gil falou. A tecnologia é própria, então os nossos garotos de programa vai estar lá para desenvolver o programa, customizar essa relação para facilitar a vida do empresário. A boa notícia, tá certo? Diferente de outras empresas, a gente tem multinacionais que atuam nesse mercado de tecnologia, que a hora de consultoria, como você falou, a hora de implantação, a hora de customização, que é a parte de desenvolvimento, é caríssimo. E muitas vezes o empresário ele cria um bloqueio. Cara, eu não vou para o sistema de gestão, porque qualquer tipo de demanda para minha empresa, para customizar, é extremamente caro. E aí a gente tem uma relação de custo-benefício bem aceitável. Tá certo? A nossa hora de desenvolvimento é muito mais competitiva do que os grandes players do mercado de uma multinacional. Então a gente conhece essa relação, essa realidade do pequeno e médio empresário. E aí a gente pode entregar a melhor solução na melhor relação custo-benefício, que é um diferencial importante também da Sempre. Show. E agora falando um pouquinho com o pessoal, eu tenho certeza que tem empresários que estão querendo saber quais são os sinais que a empresa hoje pode observar, analisar de que a operação dela travou, está prestes a travar por conta de planilhas. E melhor ainda, né? Você tinha falado sobre questão de sistemas integrados, né? A gente tem trago isso já, vocês já pontuaram, mas quais soluções que eu tenho justamente em cima disso? A gente já trouxe várias aqui, mas o principal tem empresário que quer saber, poxa, eu estou trabalhando com planilha, isso é sério, então. Quais os sinais que eu tenho que analisar aqui hoje para conseguir ver, eu preciso de um sistema urgente, eu preciso passar para esse segundo, né, esse segundo cenário antes que trave tudo aqui e o negócio desande da empresa. Acho que a palavra-chave aqui, essencial, retrabalho. Retrabalho. Porque quando você tem um sistema integrado, você tem automação. Tá certo? Você dá um input, né, no faturamento que baixa automaticamente, não tem retrabalho, não tem outro lançamento, no estoque que vai para o financeiro e faz uma cobrança automática. Olha só o tempo, o time disso também, né? Isso é fundamental para o dia a dia do empresário. E tem muita coisa por vir, né? A gente está lançando agora uma solução através de IA, que está rodando desde o ano passado, testando, que é a CIA, tá certo? Que é a Sempre Inteligência Artificial, que o cara vai emitir uma nota por comando de voz através do WhatsApp. Já estão emitindo, né? Já estamos emitindo e vai vir muitas coisas aí pela frente, tá certo? Você não vai fazer isso em planilha, você não vai fazer isso sem um sistema integrado. Esse é o ponto, entendeu? Então a palavra-chave aí é evitar esse retrabalho, otimizando a mão de obra. Com a inteligência artificial eu falo que a gente vai ter menos gente trabalhando, ganhando mais. Esse é o ponto, entendeu? Então esse é o objetivo ali. Então as empresas crescerão, né, com a estrutura que tem, e as pessoas que são mais competentes vão ganhar mais. Alguma contribuição, caro falou da Juliano? IA, eu queria falar tanto da IA. Ele foi lá e já falou da IA. Fala da CIA. Não é da CIA, sempre inteligência artificial. Fala pro pessoal aí como que funciona a CIA, porque eu acho fantástico. Eu experimento, já uso também, né? E mostrei também para alguns amigos empresários, eles eram fantásticos, porque é aquilo que o Emerson falou, tudo integrado, reduz o time, às vezes você tem que pedir para a pessoa fazer, às vezes você tem que chegar na empresa para poder emitir, né? Então, às vezes, dependendo de onde você tá ali, você dá uma pausa, você fala melhor pra gente, Gil, eu não vou dar spoiler, pode? Não, eu queria voltar um pouquinho antes aí na tua pergunta lá, que é o principal sinal que o empresário tem que ter. Então, assim, eu acho que na hora que ele enxerga, que ele tem um controle com mais de uma alternativa, que seja planilha, que seja um documento,
Então, se ele não tem esse controle unificado ali, é a hora dele ter um sistema. Entendeu? E, assim, o bom, a vantagem hoje, assim, é que o sistema da Sempre ele não é um sistema de caixinha, não é aquele sistema que você comprou. Ele está sempre em desenvolvimento. Sempre em evolução. Buscando a melhoria contínua, né? Então, por exemplo, eu queria falar da IA, né? Hoje, o nosso sistema já emite nota fiscal através de inteligência artificial, através da CIA, né? Por comando de voz, como você testou. E a gente já vem trabalhando também para agregar outras ferramentas, outras soluções, né, dentro do sistema. Então, imagina você pedir um relatório, né, por comando de voz e trazer esse relatório na palma da tua mão. Isso aí. Entendeu? Através do celular. Imagina. Ou eu diria para você que é simplificando, né? Eu não vou dar nenhum comando. Eu crio uma rotina através da inteligência automatizada ali, né? Que todo dia... Às 8 horas da manhã eu preciso de um relatório. Que eu teria que ir lá abrir um Excel, olhar pedir para alguém fazer. Só que antes disso, alguém teria que lançar, etc, etc, etc. Exato. Então, esse é o cenário que a gente tem. A gente não está falando de futuro, isso é o presente. E, sem dúvida nenhuma, o cara, né? Você falou, porra, qual é o sinal que o cara está dando, meu irmão? Você pode ter certeza que ele está fazendo muito, está muito no operacional, falando de empresa, como empresário aqui, né? E perdeu a visão estratégica. Entendeu? Então, eu sempre critiquei critiquei de forma produtiva, né? Construtiva, vamos assim colocar. O empresário ele tem que ter uma preocupação gigante, né? Com o negócio, o modelo de negócio, estratégia, cuidar das pessoas dentro da empresa, que a empresa não é só o empresário, ele depende de outras pessoas. E quando ele tem planilha, cara, ele cai no operacional, porque é muito controle. Tá certo? Então, lá no passado, o que acontecia? Eu vinha empresário no início da Sempre. Poxa, empresário ele gastava horas indo pagar a conta no banco. Ficava lá na pegava fila esperando. E, cara, aquilo para mim era insano, né? Porque o cara poderia ter uma pessoa ali, um menor aprendiz, um estagiário, uma pessoa ali, né, dando uma oportunidade de emprego, colocava na fila e fazia os devidos pagamentos. Mas o empresário ele é muito centralizador. E isso é uma característica de quem quer as coisas na planilha, que ele confia. Ele não confia nem na Sempre, por mais que a gente tenha hoje, né, lei sobre que trata da Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? Que pode penalizar fortemente uma empresa, né, por compartilhar qualquer tipo de dado, o cara não tem a segurança. Por incrível que pareça, você tem empresário que ele não tem um sistema, né, de gestão, porque ele está com medo que se faça um acesso que não tem nada a ver, né? E isso não é uma realidade. E aí ele prefere o quê? Ter essa planilha, que é dele. Ele acessa, só ele. E, cara, e ali é um cara não sai nem tremendo. De férias, né? Os caras não podem nem sair de férias. Se Deus o livre, o cara, né, vinha a estar em óbito, acaba a empresa. A empresa também morre, literalmente, né? Então, essa é uma reflexão importante que o cara tem que abrir essa mente, tem que estar aberto para esse processo de mudança. Maravilha. Isso aí. E nós temos as empresas que também estão iniciando a jornada, né? E eu queria que vocês... Estamos indo para o final, tá? Já? Sinalizou? Eu quero dizer isso que, assim... Se deixar aqui, vai, né? Mas nós temos o time aqui. Então, foi muito bom o conteúdo, mas eu quero que vocês deixem uma mensagem aqui para as pessoas que estão começando essa jornada, né? O empreendedorismo. E que assim, poxa, eu como empresário, eu como gestor de sistemas, né? Qual mensagem que vocês podem deixar para eles, né? Por onde eu começo? Como que eu começo? Para começar da forma certa. Porque tem muitas pessoas que ainda não sabem, acabei de assistir o podcast, eu vou me atentar a isso, agora eu vou ajustar. Mas tem aqueles que ainda estão começando, né? Qual mensagem que vocês poderiam deixar para eles, né? Do melhor caminho a seguir ali no início da jornada? Não, muito bacana isso aí, Léo. Então, assim, hoje o que eu tenho para falar para o empresário que está assistindo esse podcast, né? Não caia na besteira de querer controlar a tua empresa em planilhas ou outros tipos de controles paralelos. Adquira um sistema,
começa de forma organizada, centralizando, consultando ali, né, todos os relatórios de forma organizada e procura a gente aqui na Sempre Tecnologia, né? Aqui a gente tem a solução certa. Maravilha. Eu falo muito, Léo, que da importância do empresário se preocupar com pessoas, processos e tecnologia. Maravilha. Então, quem está começando agora, ele é obrigado. Hoje é muito acessível, né? Já foi muito caro, mas hoje é muito acessível. Como eu falei aqui, tem sistemas acessíveis. A gente tem o Sempre Light, que é um sistema, um RP integrado, muito acessível para o empresário que está começando, para uma empresa prestadora de serviços, se vende produto. É uma ferramenta que vai colaborar. Então, ele vai começar certo. Então, dito isso, a gente tem que trazer a tecnologia, porque a gente está falando de pessoas, está falando de processos e tecnologia. A tecnologia pode ser a tua melhor ferramenta com a Sempre Tecnologia. Tá, okay? A gente está aqui para colaborar. Esse é o nosso propósito, de impulsionar a tua empresa para que você tenha prosperidade. Cuida muito dos teus processos. Na medida que você for crescendo, é importante definir processos e escrever isso, deixar registrado, treinar o teu time para que tenha competência ali, porque a empresa não cresce se ela não tem processo estruturado, tá ok? E por fim, as pessoas. Nenhum empresário faz nada sozinho. Fantástico. Ele precisa de pessoas competentes e é a atribuição do empresário, do teu time, dar a competência necessária, treinar, tá ok? Então, o Juliano tem um time comercial. Ele tem que ter o melhor time capacitado, treinado, orientado para se fazer o resultado. Ninguém faz sozinho, nada sozinho. O Emerson não faz nada sozinho. Juliano, na área comercial, também não faz nada sozinho e precisa de um time. E a gente precisa de um time engajado. Então, se você cuidar dentro da tua empresa, desde esse detalhe da tecnologia, claro que a gente está falando, né, uma ponta de um iceberg, que é sistema de gestão em termos de tecnologia dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Definir bem os processos da empresa e ter pessoas contigo competentes, meu irmão, esse é o caminho do êxito. Fantástico. Né? Pegou a visão? Então é exatamente isso. Você que está começando, você que assistiu esse podcast, esse conteúdo, ainda trabalha com planilhas ali, está perdido, lembre-se, a empresa que cresce sem gestão só trabalha no improviso. Então, eu acho que esse é o recado, né? A mensagem que a gente queria trazer. Emerson Castro, Juliano Motinha, muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast. Tenho certeza que outros conteúdos virão, né? E foi muito bom trazer isso para vocês aqui. E não esqueçam, siga o nosso perfil, compartilhe, comente aqui. Nós teremos o prazer de responder todos os comentários. Você, empresário, que tem mais dúvidas a respeito de sistemas, nossos consultores vão estar disponíveis também para tirar todas as dúvidas. E venha na Sempre Tecnologia, porque nós temos a certeza de que é o melhor caminho para você, saindo ali de planilhas, indo para sistemas integrados, tá bom? E customizáveis. Abraço, obrigado, gratidão sempre. Obrigado.